Olá a todos, vamos iniciar mais um conteúdo, mais uma videoaula do componente curricular Cálculo Numérico, mais especificamente a parte da programação de cálculo numérico, né? Lembrando que essas aulas, na verdade a finalidade dessas aulas é você programar os algoritmos da disciplina de cálculo numérico. E para hoje a gente vai utilizar, nós vamos estudar o conteúdo de ajuste de curvas utilizando o método dos mínimos quadráticos, tá? Ou quadrados mínimos ou mínimos quadrados. Vocês vão achar as duas formas de escrever. E aí o primeiro deles é exatamente você ajustar um conjunto de dados através de uma reta, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, a nossa reta y vai ser igual ao A0, né, um valor aqui constante, que vai tocar basicamente o teu eixo, mais o A1, que é a inclinação da tua reta, vezes o x, mais o E, que seria um resíduo, né, ou um erro, que é basicamente a diferença entre o valor medido e o valor dado pela tua aproximação, né, pelo teu modelo. E aí o seguinte, né, o método que vai ser apresentado aqui vai ser o método dos mínimos quadrados. Então, com base no nosso resíduo, com base no nosso erro, tá? Que aí pega aquela equação e inverter, né? Nós vamos utilizar um algoritmo para obter uma reta que se aproxime dos nossos conjuntos de dados. Então, para isso, vamos pegar a nossa função, né? A nossa função de aproximação, e vamos aplicar a derivada parcial com relação a cada uma de suas variáveis, né, em relação aqui ao A0 e o A1, e igualar a zero. Né? Então, ou seja, vamos obter ali o mínimo da nossa função. Para que isso? Para que exatamente o erro devido a esse ajuste seja o mínimo possível. Tá? Então, a gente vai fazer por este motivo. Então, reorganizando aqui, vamos ter o nosso sistema de equações, e isolando, vamos ter que o nosso A1, que é a inclinação da reta, vai ser dado por essa equação, tá? E o A0 é dado por esta outra equação. Aqui o y barra é exatamente a média, tá? Então aqui nós temos a média dos valores de y, a média dos valores de x, e o A1 é dado por essa equação aqui, ok? Uma vez calculado então A1 e A2, a gente tem uma reta que vai tentar, vai se ajustar, né, vai aproximar o comportamento dos dados coletados, ok? Então vamos para a programação. Programação em Fortran. Aqui nessas videoaulas estou utilizando a linguagem de programação Fortran. Inicialmente aqui, o que foi que eu fiz? Né? Eu aqui estou lendo um arquivo chamado dados, em que esse arquivo chamado dados, eu coloquei as minhas informações, né, os meus dados. Então eu coloquei os valores aqui de x e os valores de y. Então naquela linha eu estou lendo o meu arquivo dados. Tá? Essa outra linha aqui eu estou gravando uma saída de dados, que é mais para fins de acompanhamento. Né? Então assim, eu quero saber como é que está o desenrolar. Isso aqui eu sempre aconselho para todo o programa vocês fazerem isso. Para vocês verificarem se os cálculos estão feitos corretamente, nas etapas dos cálculos, vocês utilizar algum arquivo de logo, de saída de dados e ir acompanhando os seus dados. Nesta linha aqui eu estou lendo as minhas informações e armazenando na minha matriz A. E aqui eu estou pegando o meu vetor x e o meu vetor y. Tá? Então, ou seja, o meu vetor de dados de x, o meu vetor de dados em y. E aqui sim a gente começa a aplicar o nosso algoritmo. Então a gente tem aqui, ó, para calcular o valor de A1, nós temos um somatório, n vezes o somatório x de x vezes i, xi vezes yi. Né? E temos aqui um somatório, menos um somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o quadrado do somatório de x. Tá? Então, esses somatórios aqui são todos feitos no meu do. Né? Então, eu faço aqui o meu do rodar de 1 até n, sendo que n é o número de linhas, que o meu número de linhas é exatamente a quantidade de dados que eu tenho.
E aí eu vou armazenando o valor da soma. Tá? Então, soma x é igual a soma x mais o meu x. Né? Então, eu estou pegando aí, quando eu coloco vet xi, eu estou pegando o iesmo valor do meu vetor x, e o mesmo é feito aqui para o y. Estou armazenando na variável soma y, soma xy e soma x2, né? Que seria aí o meu x ao quadrado. Tá? Então, por isso que eu estou multiplicando aqui x vezes x. Depois de ter obtido todas as nossas somas, a gente pode simplesmente calcular o A1 e depois calcular o A0. Né? Ou seja, calcular a inclinação da reta, depois calcular a constante A0. E aí, para calcular a constante A0, a gente calcula aqui o nosso x barra, que seria o nosso x médio, e o y barra, que é o nosso y médio. Né? E aí a gente calcula o valor de A0. Pronto, então agora a gente já tem aqui a nossa equação da reta que vai tentar ajustar os nossos dados. Para aquele conjunto de valores que eu apresentei a vocês, né, que eu mostrei aqui, coloquei esses dados aqui, ó. Para esse conjunto de valores, a minha reta é esta aqui. Né? Então, 7,1428 vezes 10 a menos 2, mais 0,8392 x. Tá? Então, y é igual a tudo isso aqui. Plotando os meus dados, né? Plotando a minha reta e os meus dados, tá? Que é o que eu faço aqui, ó, gerando a reta. Eu gero a reta, eu ploto o gráfico da reta, né, que foi obtida, e coloquei também aqui os meus dados. Tá? Então, utilizei aqui o GNU-Plot. Então, esse x em preto é exatamente os meus dados. E o x é a reta, né, o ajuste da curva obtido por aquela equação. Tá? Então, aquela equação que foi dada aqui, ó, eu utilizei para gerar essa reta que vai estar mostrando aí uma tendência dos nossos dados. Mas em outras videoaulas eu vou colocar outras técnicas, né? Também menos quadrados, mas com outras técnicas que vão te dar um erro menor, né? Um resíduo menor. Porque vocês percebam que o resíduo aqui, né, é relativamente grande. Né? A depender da tua precisão que você quer, é um erro bastante considerável. Depois eu vou apresentar outras técnicas e também vou apresentar uma comparação dos erros deixado por cada uma delas. Até mais, nos vemos na próxima aula.